Olá, muito boa noite, hoje é sexta-feira, está no ar o nosso Esporte Mais, sexta-feira de bola rolando. Esporte Clube São Bernardo está jogando fora de casa contra o Barretos, um duelo direto por uma vaga no G8 da Série A3 do Paulistão. Amanhã tem um duelo entre São Caetano e São Paulo e a pergunta de hoje é justamente sobre esse jogo. Quem leva melhor, o azulão ou o tricolor? Responda através do e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br. Para comentar esse e outros jogos, Gabriel Plaza, jornalista aqui da TV Mais. Boa noite. Boa noite, Roberto. Tudo bem? Tô com saudade de participar aqui. Seja bem-vindo novamente. Vamos ver os nossos destaques de hoje. Times da região entram em campo no final de semana. Mesmo com um jogador a menos, Santos vence pela Libertadores. Felipe Luiz se lesiona e pode ficar fora da Copa do Mundo. São Paulo apresenta a lateral Regis. Corinthians e Palmeiras estão preparados para as quartas de final do Paulistão. Essas e outras notícias você acompanha agora, no Esporte Mais. E vamos, claro, começar falando dos times da região, porque a bola rola muito aqui no final de semana para os times do Grande ABC. A bola rola para os times do Grande ABC nesse final de semana. Amanhã, pela Série A2, Água Santa e Audax se enfrentam em Diadema. Os dois times estão na zona de rebaixamento. No mesmo horário, São Bernardo e Rio Claro duelam no estádio 1º de Maio. O Tigre está em terceiro lugar na tabela e luta para confirmar uma vaga na próxima fase da competição. Pela elite do estadual, São Caetano e São Paulo se enfrentam amanhã, no estádio Anacleto Campanella, às 4 horas da tarde. Jogo válido pelas quartas de final do Paulistão. Vamos começar falando pelo Água Santa, que vive a situação mais crítica. A gente já teve o rebaixamento do Santo André pela elite do Paulistão, e se continuar assim, o Netuno vai pelo mesmo caminho. O Água Santa não está aproveitando as oportunidades que tem para vencer os jogos, principalmente em casa. Então, precisa começar a ter uma sequência de vitórias. Faltam 3 jogos, então 2 são em casa, não é? 2 são em casa, é para ajudar. Exatamente. Então, precisa ter uma sequência de vitórias, principalmente em casa, porque não está acabado, mas depende muito desse próximo jogo e depende também principalmente dos jogos em casa. E um confronto direto, né? Joga agora contra o Audax, que é o segundo pior time da competição. Quem vencer praticamente ali sai do rebaixamento, porque Português e Juventus, que também estão numa situação crítica, tem um duelo direto também. Mas, continuando falando da Série A2, o São Bernardo, que está na terceira colocação, precisa voltar a vencer, porque a gente está chegando numa fase decisiva e se continuar assim vai ficar fora do G4. Sim, o São Bernardo era o único time invicto, e aí perdeu um jogo, começou a dar uma tropeçada, então precisa voltar a ganhar para garantir a vaga no G8, para conseguir ir para o mata-mata, para subir para a Série A1, porque a gente torce muito pelos times do ABC, e o São Bernardo, como começou um começo meteórico, a gente falou, nossa, então tem tudo para subir, tem tudo para conseguir a vaga, e aí começou a perder, começou a ficar difícil, mas mesmo assim continua no G8, então a gente espera que o São Bernardo vence e suba para a Série A1. Pela elite do estadual, São Caetano e São Paulo, esse é o jogo. E a pergunta que eu fiz para o nosso telespectador também vale para você. Quem que leva melhor nessa partida? Para mim, São Caetano e São Paulo é o jogo mais equilibrado dessa primeira fase de mata-mata das quartas de final. São Caetano não começou bem o campeonato, todo mundo achava que o São Caetano ia cair, mas teve uma boa arrancada, chegou perto, poderia até se classificar como líder do grupo, e não conseguiu, o São Paulo conseguiu a vitória no último jogo, mas a gente espera que o São Caetano faça um bom jogo e tem tudo para ser o jogo mais disputado dessa fase de quartas de final. Mas quem leva melhor? Então, é difícil falar. Eu acho que a grande vantagem desse confronto é decidir o segundo jogo em casa. E o São Paulo decide o segundo jogo em casa, então eu acho que o São Paulo tem uma leve vantagem em relação ao São Caetano, mas sempre torcendo para o azulão. Agora a gente precisa falar um pouquinho de seleção brasileira. A gente tem uma má notícia para a seleção. Felipe Luiz, lateral esquerdo, que é reserva do Marcelo, se machucou e pode ficar fora da Copa do Mundo. Felipe Luiz tem fratura na fíbula da perna esquerda e pode ficar fora da Copa do Mundo. O lateral esquerdo do Atlético de Madrid tem uma recuperação incerta que pode levar entre 2 a 4 meses. O lateral ficou fora da Copa de 2010 também por lesão e em 2014 não foi convocado por Felipão. Para os amistosos contra a Alemanha e Rússia, o técnico Tite convocou Alex Sandro, jogador da Juventus da Itália. A gente torce sempre para o jogador se recuperar porque é muito azar, né? Se machucou em 2010, em 2014 ele se machucou, voltou a tempo, mas não estava 100%, o Felipão decidiu não convocar
e agora vinha sendo convocado com frequência pelo técnico Tite, e acontece essa infelicidade. O Filipe Luís tem uma vasta reputação, principalmente na Espanha. Ele foi um ano para o Chelsea, mas não se deu muito bem. Mas no Atlético de Madrid ele sempre se deu bem com o Simeone. Então ele é um jogador de confiança. E ele se machucar é muito azar. Segunda lesão, não seguida, mas 2014 ele também machucou. 2010 também, a terceira. Então, 2010 ele machucou, 2014 ele machucou, mas voltou a tempo. Sim. E agora se machucar de novo, uma lesão grave. Fratura na tíbia é sempre muito grave. Então ele tá azarado. Precisa tomar um banho de sal grosso, porque tá difícil. E a gente espera sempre na recuperação, porque nunca é legal ver um jogador se machucando. Principalmente um jogador que disputaria a Copa do Mundo. Então a gente torce sempre pela recuperação. Se ele não for para a Copa, você acha que o Alex Sandro é nome certo? O Jorge ou até mesmo o Guilherme Arana correm por fora? Eu acho que se o Guilherme Arana continuasse no Corinthians na fase que ele estava, ele seria um forte candidato, assim como o Fagner, que o Fagner é o primeiro reserva do Daniel Alves, na minha opinião. Então, se o Guilherme Arana continuasse no Brasil, continuasse no Corinthians, ele seria uma das opções. Só que ele foi para o Sevilha, não tem tanto espaço, não joga tanto. Então, eu acho que o Alex Sandro está bem na frente de Jorge e Guilherme Arana. O Jorge tem uma sequência lá no Mônaco, só que não é tudo isso, sabe? Ele não é titular absoluto, igual o Alexandro é. E o Alexandro é titular absoluto e uma peça muito importante na Juventus. Legal, vamos falar um pouquinho do Santos, que ontem venceu na Libertadores. Mesmo com Gabigol expulso ainda no primeiro tempo, o Santos venceu o Nacional do Uruguai por 3-1 e chegou ao segundo lugar no grupo 6 da Libertadores. Sacha 2 vezes e Rodrigo 1 vez marcaram os gols da partida. O Peixe volta a campo no domingo, quando enfrenta o Botafogo, às 7 horas em Ribeirão Preto, pelo primeiro jogo das quartas de final do Paulistão. Nós corremos demais e ainda criamos a oportunidade mesmo com o jogador a menos. Então, acho que vale muito ressaltar uma situação que se fala planejamento. Planejamento, porque se a gente tivesse jogado com a equipe principal no último jogo do São Bento, com certeza a gente não teria fôlego para correr com um jogador a menos e conseguir a vitória hoje. Então, fico feliz, né? Porque quando você opta por algumas situações, você nem sempre está sujeito a vencer. Mas no futebol ele é feito de profissionais e você tem que seguir as coisas independente que o resultado venha mudando. Então hoje é uma vitória não só da entrega do nosso grupo, um jogo taticamente perfeito, de valores individuais que foram também dentro dessa partida, mas a entrega, né? A entrega desse grupo e muito importante o planejamento. Antes da gente comentar essa partida, vamos ver uma entrevista que o Gabigol deu após o jogo, porque novamente deixou o Santos na mão e foi expulso. Gabriel, você é um jogador muito importante para o Santos. Antes do clássico contra o Corinthians, você também acabou ficando fora, né, por um nervosismo. O que falta? Foi nervosismo? Você acabou reclamando ali? Não reclamei, foi o chapéu que eu dei. Isso. Mas aí, o que falta para você? Falta um pouco mais de calma, de tranquilidade para não receber um cartão amarelo, enfim, ou até mesmo um vermelho? É difícil falar, eu sempre tento ajudar meus companheiros, lutar, brigar. Como eu falei, eu acho que na segunda jogada eu cheguei um pouquinho depois, mas em nenhum momento eu toquei nele, ele que me chutou. E aí ele acabou dando cartão, os critérios não foram o mesmo, porque teve várias jogadas mais fortes do que aquela e não teve cartão. Eu acho que, como eu falei na outra vez, o primeiro cartão poderia ser evitado sim. Tentei proteger o Rodrigo ali de uma possível briga e acabei tomando o cartão. Eu acho que posso sim ter mais calma e não fazer ponte novamente. Tá
Aí, Gabriel, fala um pouquinho primeiro da vitória do Santos e depois do seu xará, o Gabigol. Primeira vitória do Santos. O Santos, mesmo com um jogador a menos, o Santos conseguiu na raça, teve uma pressãozinha no segundo tempo, depois que tomou o gol, conseguiu fazer o gol logo na sequência, então teve uma relaxada. Então o Santos foi um time muito melhor, a melhor partida do Santos no ano, na minha opinião. E o Santos teve um excelente trabalho do Jair Ventura. Jair Ventura soube muito bem colocar onde cada jogador deveria ficar, mesmo com a expulsão de uma peça fundamental que é o Gabigol. Então, essa vitória, méritos mais pro Jair Ventura do que para os jogadores. Os jogadores assimilaram bem o que ele queria, conseguiram fazer dentro de campo, só que a ideia partiu do banco. Então, méritos pro Jair Ventura. O Gabigol é um jogador muito jovem, então ele demora para assimilar as coisas para ele. Ele já ficou suspenso num jogo importantíssimo contra o Corinthians. Ele não poderia ter ficado suspenso, tomar cartão amarelo por briguinha é besteira. Ele falou que foi defender o Rodrigo, mas não é luta. Ele não precisa entrar lá na frente e colocar o peito dele para defender ninguém. Então, no segundo lance ele chegou atrasado. Até concordo com ele, teve lance no jogo que foram mais ríspidos do que o que ele tomou cartão, só que ele não pode. Já tendo um cartão amarelo, ele não pode chegar do jeito que ele chegou, ainda mais um centroavante, não precisa combater tanto a bola. Então, eu acho que o Gabigol precisa colocar um pouquinho a cabeça no lugar, dar uma pensada nas atitudes dele, porque ele tá muito nervosinho, muito cabeça quente. Verdade, o Gabigol anda muito estressado, sabe o que ele precisa? Comer uma boa pizza e um ótimo churrasco. Vamos apresentar o Caravana para ele. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo o seu programa Esporte Mais. Chegou a melhor hora de dar uma dica mais que especial para você, que é um bom apreciador de comidas deliciosas. O Ronaldo, do Caravanas Grill, vai contar qual cardápio vocês oferecem. Isso mesmo, no almoço e também para o jantar, um maravilhoso buffet self-service de comida mineira, massas, saladas, grelhados e também o sushi. Se você gosta de boa comida, você não pode deixar de conhecer Caravanas Grill, que tem horário de atendimento das 11h30 às 15 horas e das 18 às 23 horas. E depois das 18 horas, o que vocês servem? Maravilhoso rodízio de pizza entre doces e salgadas. Então venha conhecer todas estas delícias, as pizzas que são servidas aqui no melhor endereço. Qual que é o endereço? Rua Carlos Olavo Vicentino, número 77. O telefone para contato é o 4341-7688. Venha se surpreender com todos estes sabores. É Caravana Grills esperando por você. Venha conhecer e, é claro, se surpreender. E chegou o final de semana, né? Nada de ir pra cozinha. Vai pro Caravana. Pessoal, a gente vai pro rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais, a gente continua falando do Santos, a gente vai falar do Rodrigo, que marcou um golaço, mas para marcar esse gol ele teve que faltar na escola. E tirar uma dúvida, você teve que faltar na escola hoje para jogar isso? E como é que você concilia essas duas coisas? Oi, fico muito feliz, né? Sou jogador brasileiro mais jovem a fazer o gol. No jogo passado tinha sido o mais jovem do Santos, né? Estrear em Libertadores. E eu fico muito feliz, é a realização de um sonho, assim como eu falei, saindo do campo, a cada dia eu venho realizando um sonho, a cada jogo. E em relação à escola, acho que os professores vão me entender, né? Porque eu faltei hoje. Rodrigo, mas conta pra ele que você também tem um professor em sala de aula que toda... Hã? Vamos falar pra eles ou não? O que eu faço quando a gente começa toda a minha preleção? Fala aí, conta pra ele. Toda a preleção nossa tem um tema, né? Antes da partida. E sempre esse tema é só palavra difícil. E ele pergunta logo pra quem? Pra mim. Sempre. É nos treinamentos, é qualquer coisa de matemática, esses temas ele tem que perguntar sempre pra mim. Aí pro grupo tirar sarro de mim, né? Sempre assim. Papai Jair, mas é traíra demais. Valeu a pena, nesse caso valeu a pena faltar na escola, né? Depende, se o professor for santista, o professor deve estar felizão com ele. Se não for santista, não está muito feliz não. Mas é um menino muito novo, 17 anos, o jogador mais jovem a fazer um gol, brasileiro na Libertadores, então
tem um grande futuro pela frente, mas sem comparar com o Neymar, com qualquer outro jogador que começou no Santos, que ainda é só o Rodrigo, tem 17 anos, está começando agora, a gente precisa ver até onde vai. Beleza, vamos falar um pouquinho do São Paulo, que apresentou um novo jogador. Um dos destaques do time do São Bento na primeira fase do Paulistão, o lateral direito Regis, foi contratado pelo São Paulo. O jogador de 28 anos foi apresentado ao torcedor. O atleta já passou pelo São Bernardo Futebol Clube e foi campeão da Série A2 com a camisa do Tigre, em 2012. Um dos grandes clubes, se não o maior clube do Brasil, que é assim chamado, como o maior do Brasil. Então, para mim é uma satisfação muito grande e espero poder retribuir todo esse carinho que eu tenho recebido quando eu cheguei aqui, isso em bons jogos, em demonstrando um bom futebol. É uma idade onde a gente já passou por diversas experiências, principalmente no meu caso, onde tive a oportunidade de jogar em equipes menores, também em equipes de maior expressão, então eu chego aqui um pouco mais calejado, vamos dizer assim, preparado para esse grande desafio, né, nesse melhor momento da minha carreira. Consegui um certo destaque, né, principalmente no Campeonato Paulista, atuando com essa característica mais ofensiva, né, consegui fazer bons jogos, fazer gols, né, e eu acho que eu me sinto à vontade em jogar dessa maneira. Espero agregar, né? Historicamente o São Paulo teve jogadores, né, com essa característica de laterais, Cicinho, lateral bem ofensivo, Cafu também, então eu venho para conquistar meu espaço e acrescentar nessa parte ofensiva que tem sido o meu ponto forte, né, nessas últimas competições. Na verdade eu comecei como um atacante, né? Eu tinha facilidade com os dribles, então perceberam esse potencial em mim. Só que eles também perceberam que eu tinha facilidade para recompor. Então eles optaram por fazer uma avaliação em mim nessa posição de lateral direito. Comecei a ir bem, comecei a me destacar, então foi o início, né, de jogar nessa posição. Eu sempre acompanhei muito o Maicon, né? Até pela estatura, assim, não fazendo comparações, mas é um estilo intenso, um jogador que mesmo a intensidade que ele ia para o ataque, ele voltava para recompor, então eu peguei ele como referência. Mas sem deixar de perceber os laterais que passaram pelo São Paulo, né? Cafu, Cicinho, sempre foram grandes referências, né, para mim nessa posição. O lateral tem que primeiro preocupar em marcar, em deixar ali a parte da linha defensiva bem protegida, para poder sair para o ataque com mais tranquilidade, né, sem expor a parte defensiva. Então acho que essa é a maior responsabilidade que nós temos. É uma disputa de alto nível, né? Jogadores que tem suas qualidades, o Bruno já campeão brasileiro, né, tem o seu espaço dentro do São Paulo, o Militão que tem surgido aí com grandes atuações, tem acompanhado, então eu venho para agregar, para acrescentar no trabalho e buscar o meu espaço, né? A gente sempre quer estar jogando, quer sempre atuar, e a gente deixa aí o problema para que o treinador possa fazer suas melhores escolhas. E aí, Gabriel, bom reforço? Bom reforço, eu acompanho os jogos dele pelo São Bento, um lateral mais ofensivo do que defensivo. Ele falou que o importante na posição é ser bom defensivamente, só que ele é um lateral que mais ataca do que defende, então tem que dar uma corrigida nisso, mas é um ótimo lateral, um bom reforço, apesar da idade ser um pouco avançada para contratar um jogador de time pequeno para time grande. E a gente continua falando de lateral direito, só que agora do lateral direito do Palmeiras, Marcos Rocha, que é a esperança do Roger para continuar o Palmeiras indo bem na competição. Roger Machado aposta em boa fase de Marcos Rocha para vencer o Novo Horizontino pelo primeiro jogo das quartas de final do Paulistão, amanhã às 7 da noite, em Novo Horizonte. Melhor time da primeira fase, o Verdão sabe que não pode vacilar contra a equipe do interior, que tem a terceira melhor campanha do campeonato. A gente fica bastante feliz pelos primeiros resultados, né? Com pouco tempo de trabalho, você vê uma equipe com um padrão de jogo, classificando na primeira fase do campeonato como a melhor equipe, tendo a possibilidade de decidir dentro de casa, uma melhor defesa. Nesse primeiro momento da competição a gente fica bastante feliz, parabenizar o nosso ataque também pela criatividade de todos. A gente sabe que com a ajuda deles na marcação a gente consegue evitar o máximo aí em tomar gols. Então é parabenizar todos pelo conjunto, pelo trabalho em equipe, e isso surgiu o efeito aí da melhor defesa e do melhor ataque. Uma cobrança que eu me faço, particularmente, de estar sempre melhorando na parte defensiva, na parte dos desarmes. Eu sempre me procuro posicionar da melhor maneira possível para que eu possa encurtar o espaço o mais rápido possível.
que é uma das cobranças do Roger nos nossos treinamentos. Então fico feliz por ter conseguido aí, nesse primeiro momento, ser um dos líderes aí no desarme. Mas a gente tem que trabalhar bastante porque o nosso objetivo é chegar às finais. Depois de 10 anos, quem sabe conseguir esse título tão importante para o Palmeiras e para a nossa torcida. Então a gente conta com o apoio de todos. Rocha resolveu a carência da lateral direita do Palmeiras, né? Na verdade, é uma carência no futebol brasileiro, né? A gente acabou de falar que o São Paulo contratou um jogador de mais idade por causa dessa carência que tem no futebol. Então, o Marcos Rocha, que é um jogador de seleção, já jogou pela seleção, chegou, tomou conta ali da lateral direita do Palmeiras, é líder de desarme do Campeonato Paulista. Então, a gente vê que é um jogador que vai dar certo, é um jogador que tem estrutura para ser ídolo no time do Palmeiras e ganhando títulos. Já que você fala um ídolo, vamos ver um vídeo do Pelé com o Cristiano Ronaldo. Na verdade, é um comercial bem engraçado. What I wanted to ask is what Phil's up to. Jack? Jack, have you seen who it is? No, it's not him, is it? Yeah. It is him. He's much taller in reality, isn't he? He's such a legend. Yeah, he's probably the best player of his generation. Well, I'd say the best ever. I mean, winning 3 World Cups. I know. Oh, look, here he comes. Mr. Ronaldo, could I have a picture, please? Yeah. Thanks. Thank you. Ah, you're welcome. Connecting every fan of the game. Fly Emirates. Hello tomorrow. É claro que é uma brincadeira, são 2 grandes jogadores, cada um na sua época, né? Cada um na sua época e também na época do Cristiano Ronaldo tem o Messi, então cada um na sua época com o Messi ali no meio dos dois. E antes da gente encerrar, vamos lá, sai de cima do muro. São Caetano e São Paulo, quanto vai ser esse jogo? 1-1, eu acho. 1-1. Novo Horizontino e Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Bragantino e Corinthians. 3-0 pro Corinthians. Olha, animado, hein? Seu timão. Botafogo e Santos. 2-1 pro Santos. Beleza, valeu por sua participação. Segunda-feira a gente vai saber se ele acertou mesmo ou se deu aquela errada. O Esporte Mais vai ficando por aqui. Segunda-feira a gente está de volta ao vivo no mesmo horário.